Teleaula Natal. Hello, folks! Sejam bem-vindos à 17ª aula de língua inglesa com a temática Recycling. My name is Sylvia Sorensen. I am 1,55 high. I have brown hair, straight hair. I'm wearing glasses. And I'm wearing white blouse and brown pants. A golden necklace. E agora vou fazer a tradução da minha autodescrição. Meu nome é Sylvia Sorensen. Eu tenho 1,55 m de altura. Tenho cabelos castanhos lisos. Estou usando óculos. Usando camisa branca, calça marrom. Estou usando um colar dourado. E o meu sinal de Libras é um S com a mão fechada no polegar. E agora eu vou passar para meu colega fazer a autodescrição. Olá, pessoal. Eu sou o professor Josué. Meu sinal de Libras é um SJ. Eu sou natalense. Estou usando camisa azul escuro e uma calça preta. Tenho cabelos e olhos castanhos. E também vou fazer minha descrição em inglês. Hello, my name is Josué. I am from Natal, I am Brazilian. I am wearing dark blue blouse and black pants. And I have dark hair and brown eyes. Nós trabalhamos na Rede Municipal de Educação e eu trabalho em 3 escolas municipais. A Escola Municipal Professora Josefa Botelho, a Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo e a Escola Municipal Santos Reis. Eu também dou aula em 3 escolas, José Alves Landim, Irmã Arcângela e Professor José Melquiades. E agora vamos iniciar a nossa aula Recycling. E agora vamos ter o nosso primeiro slide sobre a aula Recycling. Quando falamos em recycling, reciclagem, a primeira coisa que nós temos à mente são os 3 S's da sustentabilidade. Nós temos a lembrança do H2O, que é a água. Temos também tartarugas marinhas. Temos o meio ambiente de uma maneira geral. E agora nós vamos ter alguns órgãos que trabalham com a sustentabilidade. O Global Recycling Standard, os 3 R's, Recycle, Reuse e Reduce. Temos também o ECO, programa ECO. Temos também Save Our Oceans. E temos também o mundo rodeado de pessoas, que é o símbolo que todos protegendo o meio ambiente. Temos também o símbolo do glass, metal, paper and plastic. São os resíduos separados de maneiras diferentes. O conteúdo que nós vamos ter em recycling será, primeiro, a definição dos 3 R's. O que é sustentabilidade? Quanto tempo gasta para um objeto lixo e o objeto se decomporem? Teremos também um diálogo nas feiras das rocas sobre preços e sobre substantivos contáveis e incontáveis. Uma pequena revisão de números, de 1 a 1000, e também placas e sinais de proibição, de advertência, conselho, etc. E revisão do modo imperativo. Agora iremos ter a definição dos 3 R's da sustentabilidade, que seria Reduce, Reuse e Recycling. Reduzir. Reduzir simplesmente significa viver com mais cuidado e ter menos lixo, se livrar dele ou evitar o lixo, de preferência organizar o lixo. Por exemplo, quando usamos materiais online, evitamos papéis excessivamente. Exemplo, quando procuramos por produtos em compras com mínimo de sacolas.
Reduzir. Reduzir significa usar o mesmo item mais de uma vez, preferencialmente muitas vezes do que depositá-lo somente uma vez por uso. Por exemplo, reutilizar um copo com outros propósitos, tais como vasos e outros para decorações. Reciclar significa processar materiais usados e torná-los em novos produtos, economizando recursos e energia. Por exemplo, os papéis para embrulhar presentes. Usamos papéis usados para esboço ou fazer cálculos. A definição de sustentabilidade, segundo as Nações Unidas, na Comissão de Nações Unidas, significa aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Temos também o John Morelli, que ele define a sustentabilidade ambiental como uma condição de equilíbrio, resiliência e interconexão que permite que a sociedade humana satisfaça suas necessidades, sem exercer a capacidade de seus ecossistemas de suporte de continuar a regenerar os serviços necessários para atender a essas necessidades, nem por nossas ações biológicas, diminuindo assim a diversidade. Essas duas definições são definições mundiais. O que é você se tornar e ter um sentimento ecoconsciente? Seria você não pensar somente local e nacional e pensar simplesmente globalmente. A preocupação com o futuro do mundo está crescendo. A forma de como vivemos nossas vidas está impactando este planeta. Como todos sabemos, o prognóstico para a sua saúde a longo prazo não é bom. O aquecimento global, as mudanças climáticas, a poluição, o desmatamento, a eliminação de resíduos e a destruição da camada de ozônio afeta todos nós e todos nós, assim, devemos fazer a nossa parte. Aqui teremos os tipos de lixo. O lixo é dividido de acordo com o local onde é produzido. Portanto, temos resíduos verdes, domésticos, comerciais, industriais, hospitalar, agrícolas, eletrônicos, radioativos, entre outros. Na ilustração, nós temos separadamente o e-waste. O e-waste seria o lixo eletrônico, certo? Nós vamos detalhar mais adiante. Temos os plásticos, metais, vidros, papéis e orgânicos. O que seria o lixo digital? Há um consenso formado ao redor do mundo sobre a palavra e-waste. Temos o e-waste. Quando nós temos esse i antes de uma palavra, e-waste seria electronic waste, seria lixo eletrônico. O lixo eletrônico é um produto eletrônico indesejado, que não está funcionando e que está chegando ao fim de sua vida útil. Computadores, televisores, videocassetes, aparelho de som, copiadoras e aparelhos de fax são produtos eletrônicos comuns, considerados o e-waste. E agora teremos pontos de coleta seletiva em Natal. O que seria isso? Locais onde você pode depositar objetos, o e-waste, seu lixo eletrônico e outros resíduos. Coloquei 5 locais. Nós temos Reciclagem RN, que fica em Ponta Negra, o Ecoponto Natal, no Natal Shopping, em Candelária, o Ecoponto de Lixo Eletrônico da Praia Shopping, em Ponta Negra, e o lixo eletrônico descarte ambiental na Cidade da Esperança
e também o Shopping Estação, na Zona Norte. Todos esses locais receberão seu lixo eletrônico. Agora, nós vamos ter sinais, placas, rótulos de advertências sobre os riscos. Primeiro, nós temos o biohazard, que seria o lixo biológico. Segundo, temos radiation, que seria a radiação. O terceiro, toxic, o lixo tóxico. Próximo seria o explosive, o lixo em formas de explosivos. Corrosive, corrosivo. E por último, inflammable. Vemos que todas essas sinalizações são de amarelo, mostrando em potencial que elas são danosas à vida humana. E agora teremos o lixo hospitalar, que está dividido de algumas formas. O Sharps, Biohazard e o Trace Chemo. Pessoal, nós vimos que as cores elas falam sobre o grau de perigo de cada um desse lixo médico, o lixo hospitalar. Então, nós temos o container de afiados, de pontiagudos, vermelhos, o Sharp, que são as agulhas, as ampolas, vidros quebrados, certo? Entre outros afiados. Temos o Biohazard, seria o lixo biológico, são containers vermelhos ou com o forro vermelho dentro do container. Para lixo de infecções, produtos sanguíneos, equipamentos de proteção, entre outros. E temos o Trace Chemo, que seria para elementos químicos. Ele é a cor amarela, tá? É um container amarelo para ampolas, seringas, luvas, etc. Então, continuando sobre os perigos do lixo hospitalar. Temos também o RCRA Hazard, que é do container preto. Esse RCRA, ele vem Resource Conservation and Recovery Act, que é da Lei da Conservação e Recuperação de Recursos, da autoridade para controlar resíduos perigosos desde o início até o seu final. Isso inclui a geração de transporte, tratamento, armazenamento e descarte de resíduos perigosos. O RCRA também estabeleceu uma estrutura a gestão de resíduos sólidos também não perigosos. Ele geralmente vem em containers preto, tá certo? E são materiais biomédicos. Já o farmacêutico serão em container azul, que são as pílulas, os injetáveis e os antibióticos. É como se a gente tivesse numa bula. A gente sabe a cor vermelha, tarja preta, Então o grau de perigo vai depender da cor. E por último aqui nós temos o radioativo, O radioativo, ele vem lacrado, um container, geralmente é de alumínio, e tem também o símbolo, ele é lacrado, que vem o flúor, ele vem o cobalto, o irídio, também temos o tecnécio, são produtos altamente químicos. E agora iremos ter alguns tipos de poluição. Air pollution, a poluição do ar. Water pollution, a poluição da água. Soil pollution, a poluição do solo. E o noise pollution, que é a poluição sonora. Então, sempre recomendamos stop pills. Então, evitar jogar, quando jogamos drogas, medicamentos no vaso sanitário, estamos contribuindo para esse tipo de poluição. E temos a pergunta: Have you considered pharmaceutical waste? Você alguma vez já considerou o lixo farmacêutico seu perigo para a sua saúde? E agora teremos alguns sinais de placas de proibição. As placas de proibições, elas geralmente são sinalizadas desta maneira, de uma cor vermelha ou preta,
colocando o 0, né? Então, stop, ela pode ser preta com vermelho ou somente preto. Então, tem esses formatos. Em língua inglesa, a gente usa o no, muitas vezes, antes do verbo no gerúndio, que significa é proibido, tá? Na nossa versão em língua portuguesa. Então, no running é proibido correr. No photography é proibido fotografar. No parking é proibido estacionar. No smoking, proibido fumar. No smoking, eating or drinking é proibido fumar, comer ou beber em algumas áreas. Todas essas sinalizações são sinais de proibições e essas placas são a níveis mundiais. Uma notice seria uma nota, uma notificação, algo mais leve, algo simples. Quando cometemos apenas um erro num dígito no computador ou fazemos alguma função onde não se deveria e o próprio computador, ele sinaliza com esse sinal, com essa exclamação amarela, vermelha ou preta. Então vamos lá. Notice, authorized person only. Autorizada somente pessoas. Notice, no photos or video allowed. É proibido, não é permitido nem fotos nem vídeos. E keep feet away from sides of escalator. Mantenha os pés distantes dos lados da escada rolante. Um sinal que sempre vemos nos shoppings quando eles estão limpando é attention, please watch your step. Porque geralmente os shoppings são muito escorregadiços, né? Piso liso. E também quando você entra numa piscina, please shower before entering pool. Por favor, tome uma chuveirada antes de entrar na piscina. Teremos agora placas de caution. É uma precaução, tá, gente? Caution, você deverá, já é mais forte, né? Então, por exemplo, sharp object gloves required. Por exemplo, objetos pontiagudos são requeridas luvas. Então, poderá acontecer um dano, tá? Caution, wet floor. Vemos bastante isso em shoppings, em lojas, quando estão limpando o piso. Cuidado, piso molhado. O sinal de caution também é o mesmo de notice, com um triângulo amarelo com uma exclamação. Quando a gente tem aqueles erros comuns de computadores, quando iremos fazer uma função e erramos e o computador mostra. Caution, poison. Cuidado, veneno, né? Tenha cuidado. E please watch your step. Por favor, observe por onde pisa. Out of order. Por exemplo, numa construção, certo? E caution também. Warning. Warning significa advertência, tá? Geralmente nós, quando iniciamos um filme, né? Ele fala sobre os cuidados de não ter filmes pirata. Aquelas advertências nós temos na placa cinza com vermelho. Temos também highly corrosive chemicals. Químicos altamente corrosivos. Então, isso é uma advertência para você ter cuidado, não se aproximar. Project at risk, um projeto de risco. Por exemplo, nós temos também quando tem uma cena, né, um local que não se deve agora no nosso dia a dia, devido à pandemia do Covid, nós temos lugares sinalizados com esse risco. Então, locais que não podem ser utilizados. E temos também o warning, a advertência, do raios ultravioletas, né? Quando se vai para algum lugar, algumas praias, quando mostra que realmente temos muito sol e não tem que se proteger com óculos de sol com grau apropriado. Danger, chegamos no perigo, tá? Então, aqui é fatal, né? Aqui é perigo mortal, né? Tanto que ele é representado por uma caveira preta ou amarela e a sinalização é realmente bastante ampla, né? Você tem um impacto na cor. Então, danger é representado por esse esqueleto com os dois ossinhos, né?
cortado. Então, danger, high voltage. Perigo, alta voltagem. Então, gente, nós vemos isso nas companhias elétricas, né? Temos também shark zone, keep out. Zonas de tubarão, se mantenha longe. Nós temos isso bastante em praias, algumas praias. Eu via muito em Recife, isso aí. Temos também attention. Então, esses sinais dos riscos, dos perigos, dos tipos de lixos, de corrosivos, né? Radioativos, biológicos, etc. É representado por essa caveira, né? Teremos agora uma pequena revisão de números, porque iremos ter uma aula sobre contáveis e contáveis e também teremos quanto tempo levará para um objeto se decompor, o lixo se decompor, o material se decompor. Então, alguns serão até 1000 anos, outros posteriormente a isto. Então, por isso que nós fizemos aqui uma pequena revisão que foi dada pelo professor anterior à minha aula. How long does it take for trash decompose? Então, essa é uma aula que a gente sempre fica curioso quanto tempo leva para um objeto se decompor, né? Então, sabemos que temos objetos que morremos, ele fica, né? Interessante, uma fralda de bebê, né? E que antigamente era apenas 100 anos e hoje é 450 anos. Outras, vamos ver agora os objetos. Pronto. Os objetos, quanto tempo leva para o lixo se decompor? Nós temos aqui alguns metais, plásticos, papéis, orgânico, vidro e de risco, tá? Perigosos. Toilet paper, papel higiênico, 2 a 4 dias. Waste food, os orgânicos, de 1 a 5 meses. Jornais, caixas de papel ou sacolas plásticas, de 1 a 5 meses. Roupas de algodão, 5 meses. Fósforo, foto, 3 a 14 meses. Pílula de cigarro, 1 a 5 anos. Olha aí, pessoal, o cuidado, né? De sempre jogar no lixo, olha o tempo que leva. Sacolas plásticas, de 10 a 20 anos. Latas, 50 anos. Latas de alumínio e bateria, 200 anos. Garrafa plástica, as famosas garrafas PET. Ou containers de plástico, recipiente plástico, 450 anos. Fraldas, 450 anos. Garrafas de vidro, 1000 anos ou mais. Por isso que a gente diz que não se decompõe muitas vezes, porque não tem, você morre, né? E tem 1000 anos, não tem registro de como geração em geração que aconteceu. Quanto tempo leva para o lixo se decompor? Continuando, vamos algumas para não repetir algumas mesmas. Uma maçã, 2 meses. Uma lata, né? 50 anos. Uma bota de borracha, 50 a 80 anos. Um recipiente de filme plástico, de 20 a 30 anos. Jornais, 6 meses. Caixas permeáveis de leite. E papel toalha, 2 a 4 semanas. Boias, 80 anos. Meias de lã, 1 a 5 anos. Fralda já falamos. Pílula de cigarro também. Recipientes plásticos, de 2 a 12 semanas. E uma garrafa, 1000 anos. Agora vamos ver quanto tempo os objetos decompõem no mar. Temos, por exemplo, o resíduo de maçã, uma casca de maçã, 2 meses. Uma fralda, o mesmo tempo, 450 anos. Uma vara de pescar, 600 anos. Uma lata de bebida de alumínio, 200 anos.
Garrafas plásticas, 450 anos. Uma piúba de cigarro, 1 a 5 anos. Chiclete de mascar, 25 anos. Uma garrafa de vidro indefinida, 1000 anos ou mais. Uma garrafa plástica de 10 a 20 anos. Então, devemos ter bastante cuidado, porque eles não se decompõem só por estarem no mar, tá? Agora aqui, nós iremos ter algumas dicas, 9 dicas, para reduzir o uso do plástico. A primeira dica seria trazer a sua própria mochila, sua sacola, quando se vai fazer compras. 2, você sempre carregar uma garrafa com água reusável. Você vai reutilizar. Quantas vezes você precisar, você usa a mesma. 3, trazer a sua própria garrafa, seu próprio copo. 4, você colocar o seu almoço em recipientes reutilizáveis. O 5, dizer não a materiais de plástico, de cutelaria, garfos, canudos, colheres, etc. O 6, você sempre reutilizar produtos em sacolas. O 7, você diminuir e desacelerar, né, o seu estilo de vida, tá? O 8, estocar as sobras de alguns dos jantares ou do almoço em jarras plásticas. E usar sacolas bio, né, de acordo com sacolas apropriadas, com eco, ao invés de sacolas plásticas. E agora teremos um vídeo de um diálogo de um vendedor e uma compradora, né, um cliente, na Feira das Rocas. It's fresh, folks. It's fresh. Come here. Can I help you? Yes, please. How much is the kilogram of the black beans? It's 3 reais, missus. I want a kilogram. Okay. Only 1 kilogram. Here you are, your black beans. It's 3 reais. 3 reais? It's very cheap. How much is the corn? The corn is 5 reais. How much do you want? I want 2 kilograms. Okay. Corn is uncountable. Black beans are uncountable too. Here you are, madam. I don't want this plastic bag. I want my recycle bag. Please put here. You're welcome. Come back again. Bye-bye. Bye-bye. Do you have any fresh vegetables? All vegetables are fresh, madam. How much is the child? It's 5 reais per kilogram. 5 reais per kilogram? That's pretty expensive. I don't think I need it. How much are the bananas for unity? It's 30 cents each one. How many bananas do you want? All of them. Okay. Anything else, madam? Yes, I want a kilogram of carrots and 1 kilogram of onions. Okay. It's 2 reais each. That's very cheap. Okay. Bananas are countable. We can count. How much cheese do you want? Just a little. How much is it? It's 20 reais. Okay, that's okay. Okay. And how many bottles do you want? I want 1 bottle. How much is it? It's 5 reais. 1 bottle. Cheap. I want it. Okay.
How much is that? It's 30 reais. Here you are. Thank you. Here's the money. Okay. Here's your change. Thank you. Cheese is uncountable. You cannot count. And bottles are countable. You can count the bottles. 1, 2, 3 bottles. You can count. Ok. Muito bem, como nós acabamos de ver no diálogo da feira, nós temos aí dois pontos gramaticais. Primeiro, os substantivos contáveis e incontáveis e o uso das expressões how much e how many para perguntar sobre quantidades. E aí nós temos os substantivos contáveis, como por exemplo maçã, que você pode contar, 1, 2, 3. Para perguntar a quantidade, nós usamos how many, quantas maçãs. E com os substantivos que são incontáveis, que no caso é líquidos, como litro de leite ou farinha, açúcar, que não dá para contar, nós usamos a expressão how much para perguntar sobre quantidades. Vamos ver agora alguns exemplos que foram usados no diálogo da feira. It's fresh, folks. Quer dizer, é fresco, pode vir, pessoal. O material é fresco. Come here. Can I help you? Posso ajudá-la? Yes, please. How much is the kilogram of the black beans? Foi perguntado aí o preço de uma coisa incontável, que no caso é feijões pretos. Então, usou-se how much. A resposta, it's 3 reais. São 3 reais. I want a kilogram. Próximo exemplo. How much is the corn? Quanto custa o milho? Milho também é incontável. Então a resposta são 5 reais. The corn is 5 reais. How much do you want? Quanto você quer? Milho não dá para contar. Então para perguntar a quantidade de milho, você usa how much. Corn is uncountable. Milho é incontável. E aí, como nós estamos falando sobre reciclagem, a professora negou o uso da sacola plástica. I don't want this plastic bag. I want my recyclable bag. Please put here. Próximo exemplo. How much are the bananas? Quanto custa as bananas? It's 30 cents each one. Custa 30 centavos cada uma. E agora a pergunta não é mais com how much. How many bananas do you want? Quantas bananas você quer? Porque how many é usado com coisas que dá para contar. Vamos ao próximo exemplo. How much cheese do you want? Um pedaço de queijo você não conta. Então, a pergunta foi, quanto queijo você quer? Usando how much para saber a quantidade. Just a little, apenas um pouco. E quando ela pergunta sobre as garrafas de manteiga da terra, a garrafa dá para contar. Então, é how many bottles do you want? Quantas garrafas? E para concluir essa explicação, nós temos aí cheese is uncountable, queijo é incontável, you cannot count, você não pode contar. Bottles are countable, garrafas de manteiga da terra são contáveis, you can count. 1, 2, 3 bottles. Então, quando você for perguntar sobre coisas que dá para contar, você pergunta quantos usando how many. Quando a coisa for incontável, o substantivo foi incontável, nós usamos how much. E agora, iremos ter um vídeo que mostra a forma correta de como se destina o lixo. Este vídeo foi da Singapura. 500 years. 500 years is the number of years it takes this thing to disappear. This is a snack bag. You open it, you eat the chips in a minute and throw the plastic bag in trash. In most countries, this trash sits for hundreds of years waiting to decompose in a landfill. But in a small Asian country, they figured out a way how to make trash disappear in one day. For the first time ever, I want to show you the full, hidden, exciting journey of trash in Singapore. Singapore is a tiny country. It's this big and it has no space for trash. So here is how they got rid of it.
First, they collect the entire country's trash from here, here, and here and drive it to this big building to burn it. Inside this incineration plant, there is a fire that burns 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. And this 1000 Celsius degrees fire heats the trash away and generates heat and energy to light up thousands of homes. From our incineration process, we harness the heat to generate electricity. But here's the crazy part. This fire behind me doesn't even hurt the environment. When you burn trash, it generates toxic smoke like this one. And these guys filter out the smoke in a complicated process to make it so clean, cleaner than the air around you. So this chimney at an incineration plant emits clean air. The air come out from the chimney is smaller than 1 micron, which is very, very clean. By now, 90% of the trash disappears in a couple of hours and the remaining 10% turns to ash. This ash, just like the smoke, is toxic. They take it and ship it far away to a man-made island where they dump all of it into a special water that doesn't touch the ocean water. And there, ash stays underwater forever, hidden from everyone. This process is so clean, the corals are still alive, the jungles are still green, and the animals are still around at that island. In other words, Singapore collects trash, burns it, creates electricity, filters out the smoke, hides the ashes underwater, and makes this trash bag disappear in 1 day instead of 500 years. If every country could handle your trash and mine the same way Singapore does, then we would have a much cleaner world. A world where this snack bag doesn't exist for more than 1 day. See you next week. E nós não poderíamos terminar a aula de hoje sem fazer os agradecimentos e também dizendo que nós não atrapalhamos os feirantes porque nós chegamos no final da feira e aqueles preços também não eram os verdadeiros. Nós usamos os números que precisávamos. Ok. Temos os agradecimentos aqui, em especial o STTU que cedeu o espaço para que nós pudéssemos fazer a filmagem. A Emília, que fez a gravação de todos os vídeos. Os feirantes Barraca do Inácio, a Barraca do Feijão, Orlando, Marcelo e Luciano, vulgo Sorriso. Da Barraca Frazão, das Frutas e Verduras, que foi Viviane e Edna. E por último, Frutas e Verduras e o Queijo, da Barraca da Senhora Jerusa Barbosa. O nosso muito obrigada. Bye, bye. Bye, bye.